Nesse momento, nessa lógica que nós estabelecemos aqui, nesse momento surge o Livro dos Espíritos, destinado a reunificar o mundo cultural e a unidade do conhecimento num plano mais alto. A crítica da fé que Kardec faz com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos leva a compreender o que é a fé raciocinada, porque baseada no desenvolvimento do conhecimento, isso é uma crítica da fé. A nossa fé, ela não é fideísta, ela não é apenas e tão somente uma crença num ser superior. Nós sabemos, nós cremos, melhor dizendo, porque sabemos por que cremos, né? Então, nós temos um conhecimento estabelecido pela codificação inteira e que embasa a nossa fé. Então, a nossa fé, ela é real, né? Ela é concreta. Assim como Allan Kardec faz a crítica da fé no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a crítica da razão em Kant. Kant diz o seguinte, Kant vive quase no final do processo iluminista, né? Então, ele vai dizer o seguinte, que a razão é um instrumento poderoso, sim, para o nosso entendimento de mundo, mas para aquilo que nós não temos respostas, nós precisamos atribuir a um ser superior ou à transcendência desse ser. Então, esse livro, que é um livro bastante denso, ele vai explicar como que a razão é limitada. Então, a gente pode entender que, sim, a razão é limitada. É limitada a nossa capacidade de compreensão. Por quê? Vamos buscar ajuda no Livro dos Espíritos. Porque nós estamos num padrão evolutivo que não nos capacita a um entendimento maior ainda daquilo que nos cerca, no mundo, na Terra, no universo, como que as coisas são exatamente. Nós apenas conhecemos aquilo que a ciência nos traz, a ciência humana, mas a nossa ciência também é limitada, não é? Então, o conhecimento ainda está restrito ao nosso padrão evolutivo. Então, o Livro dos Espíritos nos traz aqui, portanto, fé e razão que se harmonizam em suas páginas. Parece teoria, né, gente? Mas quando a gente coloca fé e razão na vida prática, nós vamos entender o quanto que o Espiritismo é importante para o nosso cotidiano, né? Porque o nosso cotidiano é difícil. As profissões são difíceis, seja elas quais forem. O ambiente profissional é complexo, o ambiente familiar muito mais. Portanto, se nós não absorvemos tudo aquilo que os espíritos nos ensinam, a nossa vida se torna árida, seca, não é? Sem propósito, sem objetivo. E é isso que leva muitas vezes as pessoas a entrarem em processo de depressão, de desvalorização individual e de falta de entendimento daquilo que a cerca, não é? Então, olha só, com o Livro dos Espíritos, fé e razão se harmonizaram nas suas páginas. Então, não tem mais divisão. Uma coisa é fé, outra coisa é razão. Daí aquele termo que todo mundo conhece, fé raciocinada, né? A mitologia religiosa é substituída pela mística racional, com base em conhecimento filosófico e comprovações científicas, não hipotéticas, mas comprováveis, ali no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, com o diálogo que Kardec estabelece com os espíritos, sejam eles de que nível espiritual forem, né? Então, a mitologia religiosa é substituída pela mística racional. Que mística racional é essa? Um exemplo, quando nós fizemos a nossa prece aqui, no exato momento que iniciamos a prece, todo mundo fecha os olhos e eleva o pensamento a Deus, não é isso? Então, essa mística que deve ser trabalhada, não apenas como um gesto mecânico, mas ela deve ser direcionada a uma ligação direta com o plano espiritual superior, com Deus que está em nós. Muitas vezes a gente faz esse gesto aqui, mas, na verdade, ele está aqui dentro, né? Ele não está lá em cima, ele está aqui, né? Então, essa interiorização, esse autoconhecimento das nossas tendências místicas, é nesse sentido que a gente deve se encontrar com Deus.
é aqui dentro, né? Deus não tem intérpretes, Deus não tem substitutos, né? Porque Deus tem filhos. Então, se nós somos filhos dele, sem dúvida nenhuma que ele está aqui dentro de nós. Então, a nossa mística, quando nós entendemos o porquê da nossa fé, ela se torna racional. Não é apenas um impulso de fazer um gesto mecânico, mas é muito mais do que isso. É uma ligação transcendente com a nossa transcendência, porque nós somos criados filhos de Deus, assim como Jesus o demonstrou. E ele, muito mais do que ninguém, soube exemplificar isso, né? Muito mais do que ninguém. Tanto assim que lá na questão, se não me engano, 625, está lá, do livro dos Espíritos, né, naturalmente, está lá a recomendação que os Espíritos fazem. O modelo de conduta de vocês é Jesus. O paradigma para onde todos vão se encaminhar um dia são ou foram estabelecidos por Cristo e pela sua vivência entre vocês. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus ainda é o nosso modelo. Então, é nesse momento que crucial para a nossa evolução é esse momento chegado, né? Então, nós estamos no momento que chegou, nós não temos que esperar mais nada, nós estamos agora atravessando esse momento. Então, é esse momento que a gente tem que entender para duas coisas. Primeiro, não temer, né? E segundo, compreender para aceitar e saber por que as coisas estão ocorrendo da forma como ocorrem, né? Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, então a solução está somente no amor. Que amor? Né? Vamos pensar, que amor? Amor do jeito como nós conhecemos, o nosso amor é passional, né? O nosso amor é posse, é o meu marido, é a minha mulher, é o meu filho, né? São as minhas coisas. Isso é amor, gente? Não. Isso é egocentrismo. A gente muitas vezes se comporta como se nós fôssemos ainda crianças, né? Quando a gente quer as coisas para nós, né? Não, isso aqui é meu, é meu, é meu. Nada é nosso. Talvez essa tragédia que nós estamos enfrentando hoje nos alerta quanto a isto. Tudo é transitório no plano de provas e expiações, né? Nada é eterno. Tudo vai ficar na balança, né? Quando você começa a analisar a sua vida e a vida das pessoas que te cercam. Está ali, né? Então, para que lado pende? Para a razão ou para a emoção? A gente tem que equilibrar as duas coisas. Daí a questão da fé e da razão, né? Então, a ciência evolui à medida em que o ser humano alcança patamares mais altos de inteligência e moral. Portanto, não basta o amor. O amor, ele tem que se transformar, né? Esse amor passional em amor que a gente divide com o outro. É o afeto, é o respeito, é a integração, compreensão do outro, né? O estágio evolutivo em que o outro se encontra, né? Sem depreciar aquela pessoa pelo fato dela ter um nível de compreensão ainda limitado, né? Isso é amor. Amor não é só a gente escolher as coisas que não usa mais em casa e doar lá para o Mercatudo das Casas André Luiz ou para qualquer outro lugar, né? Isso não é amor. Isso é fazer uma limpeza em casa e dizer, olha, leva isso aqui porque isso aqui está me atrapalhando aqui em casa. Essa sociedade, inteligência mais moral, está descrita ali no Obras Póstumas, no desenvolvimento de um trabalho belíssimo que Kardec fez sobre as aristocracias. Vocês conhecem as aristocracias? Não. Ele descreve todo o processo evolutivo das sociedades, que ele chama de aristocracias, né? E ele diz o seguinte, que a última aristocracia vai ser a aristocracia intelecto-moral. Ou seja, nós estamos a caminho dela, né? Que é a somatória do conhecimento, da evolução moral, junto com a evolução moral, a evolução intelectual, né?
Então, seria a soma das duas coisas. Se a ciência não evolui mais ainda na cura das enfermidades e até de exames que muitas vezes são invasivos, né, para detecção de possíveis enfermidades, é porque nós não fizemos jus ainda a esse progresso, a essa condição de minimizar o sofrimento que nós ainda somos submetidos pelos processos médicos, até de tratamentos, né? E a cura de enfermidades que muitas vezes são tidas como incuráveis, né? Muito bem. Então, a ciência espírita ela já traçou no horizonte os parâmetros para esse alcance. Olha, se a psiquiatria espírita e a psicologia espírita já traçam mais ou menos um caminho abrangente para essa chegada, né, a esse patamar que a gente quer que chegue logo. Por quê? Porque ela investiga o espírito após a morte. Então, todas as condições que a gente traz, por exemplo, ao nascer, as lesões perispirituais que se projetam no corpo, não é? Então, tudo isso deve ser estudado cada vez mais profundamente para que o ser humano possa minimizar suas dores e sofrimentos. Isso tem uma influência cabal na convivência de família.